Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Hoje no Abre aspas, mais de 3 milhões de estudantes participam do primeiro dia do Enem com polêmica no horário de verão e na redação. STF retoma a segunda instância nesta semana e Toffoli terá voto decisivo. Apontado como principal suspeito, navio grego nega envolvimento com manchas de óleo no Nordeste. Bolsonaro pode deixar PSL e indica a criação de um novo partido. Felício Ramute pede revogação da liminar que limitou reajuste na tarifa de ônibus em São José dos Campos. Justiça suspende repasses por planos de saúde em Taubaté. Incêndio em Bambuzal assusta moradores do Parque dos Ipês em São José dos Campos. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e do Jornal O Vale. Está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista convidado, Elcio Costa. Muito bom dia, Elcio. Bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente. Estávamos aqui saudosos da sua presença em nossa bancada. Olha, isso é um perigo, hein? Porque eu gosto bastante, vem aqui qualquer hora. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. E o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, teve a participação de 3.900.000 estudantes para a prova de linguagens e ciências humanas. Cerca de 1.200.000 faltaram e 376 pessoas foram eliminadas por descumprirem as regras do exame. O domingo foi marcado pelo dilema do horário de verão. Alguns celulares e computadores que não foram atualizados acabaram sendo afetados e tiveram seus relógios adiantados em 1 hora. Por causa da pane, o Ministério da Educação postou às 11 horas em seu perfil no Twitter que os portões estavam abertos. Outra polêmica foi o tema da redação: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Cineastas afirmaram que o assunto ainda não é uma realidade no país. A União Nacional dos Estudantes criticou a escolha do tema e o presidente Jair Bolsonaro. Em post no Twitter, a organização estudantil afirmou que o governo persegue e censura produções nacionais, desestrutura a Ancine e que Bolsonaro zeraria. Olha, essa questão da redação do Enem, ela sempre é polêmica em qualquer governo, né? Sim. Sempre causa polêmica. Dessa vez ela causou polêmica, mas também por um lado positivo, né? Porque eu conversei com alguns produtores de cinema, gente que mexe com cinema, eles ficaram extremamente entusiasmados, porque o cinema brasileiro, apesar de questão de Ancine, a política de governo com a Lei Rouanet, o cinema brasileiro vive uma época boa, uma safra boa de produção. E eles, por exemplo, consideraram que isso aí foi um reconhecimento da safra do cinema brasileiro. Agora, a redação do Enem, olha, é batata, sempre causa polêmica. Não tem a menor dúvida, seja qual for o tema. Qual for o tema e qual for o governo. Qual for o tema, qual for o governo e o que for abordado. E olha só, uma foto da prova de redação foi vazada nas redes sociais. Segundo o ministro Abraham Weintraub, as investigações a cargo da Polícia Federal indicam que a foto foi tirada por um aplicador de prova. No entanto, o ministro afirmou que o vazamento não causou prejuízo aos participantes por ter sido divulgada após o início da aplicação. É outra coisa que sempre tem uma pontinha dessa também, né? Faça chuva ou faça sol, faça né? Chuva. Eu achei interessante o termo que o ministro usou, porque ele vai, se não me engano, ele vai escangalhar
Escangalhar é bom. Escangalhar é um termo bacana. O ministro, a gente aprende termos novos com o ministro da Educação. Toda vez que ele fala alguma coisa, é interessante acompanhá-lo nas redes sociais ou nas entrevistas. Ele falou que ele vai escangalhar, assim, escangalhar ao máximo o responsável por isso. Então, vamos ver o que quer dizer escangalhar ao máximo. Exatamente. A gente espera. Daqui a pouco a gente vai saber. Vamos ver então. E no próximo domingo, dia 10, os estudantes farão as provas de matemática e ciências da natureza. Boa sorte a todos, porque não é brincadeira não, né? E na próxima quinta-feira, dia 7, será a retomada do julgamento sobre a validação da prisão após condenação em segunda instância. O julgamento começou em 17 de outubro e até agora 7 ministros votaram. Faltam outros 4 votos. Até o momento, o placar está 4 votos a favor e 3 contra. Ao final do julgamento, o Supremo vai definir o momento em que a pessoa condenada poderá ser presa. Se após a condenação em segunda instância, com a execução provisória da sentença, ou se somente após o chamado trânsito em julgado, quando estiverem esgotadas todas as possibilidades de recurso. Sob pressão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deve dar nesta semana o voto decisivo no julgamento das ações sobre a prisão de segunda instância, já que os indícios levam a crer que o julgamento ficará em 5-5, deixando nas mãos do presidente da Corte a palavra final sobre o tema. No passado, Dias Toffoli chegou a defender que a prisão só ocorra após a análise de todos os recursos. Como o assunto é espinhoso e sua decisão pode, por exemplo, libertar diversos condenados da Lava Jato, se fala até na possibilidade de uma alternativa: a prisão ser executada somente após julgamento de recursos junto ao STF, a terceira instância. Não, é um assunto polêmico que vem dominando a expectativa de vários setores aí, principalmente por 2 pontos que acabam polarizando: a possibilidade da liberação de algumas pessoas já envolvidas na Lava Jato e a sequência de que pessoas que têm dinheiro conseguirão a segunda instância, já o resto não. Como é que fica isso? Esse assunto é o que a gente chama de nitroglicerina pura da semana. Vai pautar toda a discussão da semana, isso e a questão que nós vamos abordar daqui a pouco sobre o PSL e o Bolsonaro, essa relação estremecida há algumas semanas, mas esse deve pautar a semana. A pressão sobre o Dias Toffoli é muito grande. O Dias Toffoli foi indicado para o STF pelo governo do PT, mas ele tem adotado uma posição extremamente conciliatória e governista agora junto ao Bolsonaro em algumas atitudes que ele tem tomado. Então, realmente é uma pressão muito grande. Eu acredito que possivelmente vai valer a questão da liberação para a terceira instância mesmo, e nós vamos dar um passo, retroceder numa legislação que consolidaria melhor, inclusive, os avanços que a Lava Jato teve perante a sociedade, perante a própria política, né, de deixar a política menos suja, vamos falar assim, a relação do poder e das empresas menos lúcida, translúcida. Então, acho que nós vamos caminhar para um retrocesso essa semana. Não tenho bola de cristal, não, porque vindo de político e do STF tudo é possível, mas eu acredito que a gente caminhe para um retrocesso essa semana. Concordo, um retrocesso. Essa é a palavra de ordem. O mega leilão do excedente do pré-sal, conhecido como sessão onerosa, está marcado para esta quarta-feira. Segundo o governo brasileiro, este é o maior leilão de óleo e gás já feito no mundo, em termos de potencial de exploração de petróleo e de arrecadação. A importância do leilão se deve não só aos bilhões de reais envolvidos e à quantidade gigantesca de reservas de petróleo que estão sendo oferecidas, mas também ao alívio que esse dinheiro extra poderá trazer aos cofres do governo federal, dos estados e também dos municípios. O governo federal espera arrecadar 106,5 bilhões de reais com a oferta de 4 áreas do pré-sal na Bacia de Santos.
Se todos os blocos forem arrematados, será o maior valor já arrecadado em uma rodada de licitações de petróleo no país e também no mundo. No mega leilão desta quarta, serão definidas as empresas que vão retirar óleo de reservas do pré-sal, chamadas de excedente da seção onerosa. A região metropolitana do Vale do Paraíba deve receber um valor estimado em cerca de 100 milhões de reais com o leilão do pré-sal. As cidades de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba são as maiores beneficiadas e esperam receber 7,38 milhões cada uma. Todas as 39 cidades da RM Vale podem ser contempladas e, segundo a União, o pagamento dessa quantia será feito em duas parcelas. A primeira em dezembro deste ano e a segunda em 2020. Dinheirinho pra lá de bem-vindo, né, Elcio? Isso é uma grande notícia para a região. Dinheiro novo, dinheiro que não está previsto em orçamento, que é dinheiro que pode ser investido em coisa nova, pode ser usado pelas prefeituras para realmente fazer a vida do cidadão melhor. É uma grande notícia, vamos acompanhar. São José, Taubaté, Jacareí são cidades, Pinda também são cidades diretamente beneficiadas, além das cidades do litoral. E é dinheiro importante. Hoje no Brasil nós estamos vivendo uma crise complicada, a arrecadação das prefeituras tem dado uma recuada em algumas delas. São José é um oásis, a gente tem que lembrar que São José é a cidade meio ponto fora da curva, né? Porque ela tem um outro modelo de gestão que deu certo, as contas públicas estão extremamente equilibradas. Mas várias outras cidades do Brasil, principalmente da região, também enfrentam um problema. Principalmente tem prefeitura que está chegando no final do ano com um problema para pagar 13º salário de servidores, por exemplo. Então os cofres públicos estão meio capengas, né? Então alguns estão com teia de aranha. É uma boa notícia que está chegando, dinheiro novo é sempre bem-vindo. Não tem a menor dúvida, lembrando que esse dinheiro é só esse ano, não tem todo ano não, né? Não. Vamos lembrar isso daí, não contem. Mas para quem não tem nada, chegando um dinheiro extra aí no final do ano, uma previsão de um outro repasse para o ano que vem, ajuda bastante, é dinheiro que pode servir para melhorar o dia a dia do cidadão. Não tem a menor dúvida. E em entrevista à TV Record na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre ser perseguido e atacou a TV Globo. Segundo Bolsonaro, a emissora faz um jornalismo sujo e disse que o caso não está encerrado, ameaçando que não ficará por isso mesmo. Abre aspas. Por que não pode uma emissora de televisão como a Globo jogar um balde de coisa suja em cima de mim naquela matéria na semana passada e depois ficar por isso mesmo? Não, disse o presidente. Bolsonaro desafiou a TV Globo a dar a ele um espaço de 15 minutos ao vivo no Jornal Nacional para explicar as situações. O presidente também negou que tenha agido para obstruir as investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Bolsonaro declarou que pegou os áudios das ligações realizadas entre a portaria e as casas do condomínio Vivendas da Barra antes que, segundo ele, as gravações fossem adulteradas. No sábado, partidos de oposição ameaçaram representar contra Bolsonaro no STF e na Procuradoria-Geral da República por obstrução de justiça. Ainda durante a entrevista, Bolsonaro afirmou que há 80% de probabilidade de sair do PSL e, caso isso aconteça, ele deve fundar um novo partido. A crise do presidente com o seu partido vem se alastrando desde as últimas denúncias sobre o esquema de candidaturas laranjas e ganhou maior proporção quando foi revelado um áudio do deputado delegado Valdir chamando Bolsonaro de vagabundo. Complicado, né? Complicado, né? A gente vive um período difícil na política brasileira, com versões e versões sobre determinados fatos que são importantes. A questão do presidente com o partido, o PSL, com todo respeito a qualquer legenda que exista no Brasil, e são mais de 30, né? A gente tem que respeitar muita gente. É o que não falta, legenda. A legenda é o que não falta, ainda tem outras legendas saindo do forno, que as pessoas dizem. O PSL é um partido que ele não é um partido orgânico, né? Ele foi inflado com a presença e com a eleição do presidente da República o ano passado.
Então é provável que ele realmente saia do partido, vai levar muita gente com ele mesmo tem um projeto de eleições já a partir de 2020, fortalecendo o PSL em prefeituras estratégicas, ou o partido dele, o partido do Bolsonaro em em municípios estratégicos, deve ser o passo dele. O que está em jogo ali na questão do PSL é o fundo partidário, são 700 milhões de fundo partidário. É dinheiro. É dinheiro pra caramba. Se eu tivesse isso aí no meu cofrinho dali, eu estava feliz da vida. Mas então várias pessoas querem ter esse dinheiro e o PSL virou um partido radioativo por causa da questão dos laranjas. Então é provável que o presidente saia. Sobre a questão do presidente ter admitido que ele teve acesso a uma gravação complicada, que ele pegou a gravação, o pegou não ficou claro o que ele fez com isso. Uma hora falar, alguém escutou, o filho dele, o Carluxo, gravou, mas tem umas coisas que eu acho que o presidente não entendeu ainda, que são ritos do cargo, o que ele pode ou não fazer, o que pode o presidente fazer, o que é o chefe de nação, o chefe de Estado, o que é o Jair que mora no condomínio. Acho que ele não entendeu direito. Imagina, por exemplo, se o presidente Lula tivesse acesso a alguma coisa daquela história do Guarujá, de Atibaia, e resolvesse pegar lá para não adulterar. Não pode. Isso está fora do processo. Né? Isso está fora da regra. Você não pode, usando o seu cargo, a sua autoridade, interferir numa investigação em andamento. Não estou fazendo julgamento político de esquerda, direita, centro. Já usei, inclusive, se o Lula fizesse, estava errado. Se o Bolsonaro fez, está errado. Né? O uso da Polícia Federal, por exemplo, nesse caso, pelo presidente, também está errado. A Polícia Federal é uma polícia de Estado, não é polícia de governo. Ela não está lá para defender um governo A ou um governo B. Né? Nós tivemos na época do presidente Lula, no mensalão, lembra? Porque já teve o petrolão, o mensalão, a gente vai esquecendo as crises como elas surgem. O ministro da Justiça, o Márcio Tomás Bastos, que era daqui de Cruzeiro, já morreu o Márcio Bastos, mas é pertinho da gente aqui, ele virou o advogado do presidente. Isso foi criticado abertamente na época. Né? Hoje fala assim, o pessoal geralmente fala assim, mas naquela época ninguém falava nada. Talvez a pessoa não tenha lido jornal naquela época, não tenha visto TV. A presença do ministro da Justiça como advogado pessoal, estrategista do Lula, foi amplamente criticado. Então a gente precisa começar a separar o que é o interesse do político que está no exercício do poder, seja ele presidente, governador, deputado, prefeito, e o que é o papel do Estado. Né? Então não é papel do Estado, do chefe da nação, ir lá ou pegar uma gravação para não adulterar. Mas quem ia adulterar? Fica esse diz-que não leva a nada, essa conversação que não leva lá. Fica um blá 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 que cada um tenta fazer o seu roteiro nessa ópera, que é uma ópera bufa, né? Não tem mocinho nessa ópera. Estou falando que não estou falando que todo mundo é bandido, mas pelo menos não tem mocinho. Então a gente precisa começar a andar na trilha, andar dentro da regra e deixar que os poderes e as instituições responsáveis atuem. Elcio, perfeito o que você falou e impressionante a recorrência disso aí. Como eventualmente nós estamos sendo brindados com esse tipo de, eu não digo descaso, mas com esse tipo de não cumprimento das regras. Você citou muito bem, existem regras, independente de eu ser presidente ou de eu ser o Jair do condomínio da Barra. Não pode, né? O eleitor pode ter até votado no Jair, porque o Jair é um cara bacana, tal. Uma parte do eleitorado pode ter votado, do jeitão que ele fala, tal. Mas quem é o presidente não é o Jair do condomínio da Barra, né? Ele tem um rito de cargo, ele tem instituições e limites que ele precisa respeitar. Então não é assim, eu vou fazendo, depois a gente vê. Não funciona dessa maneira, ou pelo menos não deveria funcionar. É o que eu ia falar, não deveria funcionar e a recorrência com que nós somos brindados com, às vezes, histórias e reações de mau gosto tem sido irritante nos últimos tempos. E a Marinha Brasileira afirmou neste fim de semana que o navio grego, investigado pela Polícia Federal, é o principal suspeito entre 30 embarcações de ter derramado óleo e causado as manchas no litoral do Nordeste. O órgão reforçou que os trabalhos para esclarecer o desastre continuam. Segundo a Polícia Federal, o petroleiro grego se chama Bouboulina e foi carregado com 1 milhão de barris de petróleo tipo Murray, 16 cru, no porto de José, na Venezuela, no dia 15 de julho, zarpando no dia 18 com destino à Malásia. A embarcação é alvo da Operação Mácula, desencadeada pela PF na última sexta-feira. O navio foi apontado como suspeito com base em um relatório produzido pela Ex Tecnologias Especiais, que afirma
ter realizado a análise de dados de satélite para localizar as manchas. O governo brasileiro aponta que a primeira mancha no oceano foi registrada em 29 de julho, a 733 quilômetros da costa da Paraíba. De acordo com os investigadores, 2.500 toneladas de óleo foram derramadas no oceano. Isso equivale a 18 mil barris de petróleo. A Marinha do Brasil apurou que, em abril, o navio grego ficou retido nos Estados Unidos durante 4 dias por causa de problemas no filtro de descarte da embarcação. A empresa Delta Tankers, proprietária do navio de bandeira grega, Bolbolina, disse na sexta-feira que não foi contatada pelas autoridades brasileiras que investigam a origem do vazamento de óleo. Lamentável, né? Lamentável, isso daí está ficando cada vez mais difícil, isso daí, né? Nós tivemos a notícia ontem que a Abrolhos está interditada. Sim. Agora em função disso daí. Mas que triste isso daí. Dada a dificuldade pela característica do produto, que é o óleo cru, que ele não fica na superfície, está cada vez mais difícil. Agora, dada a minha ignorância, será que é possível derramar tudo isso e ninguém no planeta ter visto isso daí? Você acha possível isso, Elcio? Olha, se foi feito... Não somos experts. Não sou expert e também não estava na região do Nordeste na ocasião, não. Então eu não sou suspeito, acho que você também não. Porque, aliás, as suspeitas foram graves, né? Falou, uma hora é Venezuela, outra hora é o Greenpeace e tal. Eu acho que é um acidente lamentável, triste, numa época, por exemplo, que o Nordeste se prepara para uma temporada de turismo e as praias são uma das principais atrações para o Nordeste. É lamentável. Desse ponto que teve muita coisa errada, muita coisa... A reação do governo brasileiro também demorou muito a trazer o problema para uma discussão séria, para uma investigação séria. Primeiro foi uma reação política, quem foi culpado, quem não foi culpado, uma das teorias mais loucas da vida. Tem um dado positivo, os voluntários que trabalharam dentro dessa operação, que foram, como muita gente foi por conta própria, trabalhou para a retirada de óleo de praia. Isso é o único dado positivo que nós temos disso aí, que mostra o poder de reação da sociedade, da comunidade, das instituições, das raras instituições que foram lúcidas nesse caso. Muita gente trabalhou para limpar a praia. Infelizmente, não é só o esforço de um grupo de pessoas que resolve isso, né? Então esse é um problema sério. Apesar do ministro da Pesca falar que pode comer pescado, porque peixe é inteligente, ele disse isso na última quinta-feira, não pode comer que o peixe foge do óleo, tal. Também afeta a indústria pesqueira brasileira e que também é um outro atrativo para o Nordeste, né? A culinária nordestina, em boa parte, é baseada no peixe, no camarão, na lagosta. Então é um incidente extremamente lamentável e de positivo é o poder de reação da sociedade, que foi lá, chegou antes do poder público institucionalizado e começou a limpar uma coisa que hoje se sabe que foi causada, até onde se sabe foi causado por esse navio grego. Não tem a menor dúvida. Mais uma vez a brava gente brasileira faz a diferença, enquanto as autoridades, na maioria das vezes também, olham. Nós vamos para um rápido comercial, mas já em nossos estúdios aqui, o senhor Evandro Zanotto. E eu vou te convidar para participar com a gente de uma entrevista. Está pensando em aplicar na Bolsa de Valores? Pois é, então você não pode perder essa entrevista e participar com a gente, porque é disso que a gente vai falar, de um evento bem legal que vai acontecer na FAAP. Rápido intervalo e já voltamos com o tempo e a entrevista. Fique com a gente. Segunda-feira é sempre segunda-feira, mas como eu costumo dizer, a melhor coisa da segunda-feira é que outra segunda é só daqui a uma semana. Graças a Deus. Então vale a pena. Mas nós queremos saber como é que fica o tempo. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, a gente vislumbra nuvens no céu. Vamos saber com ele como é que fica para hoje e para essa semana o tempo. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com bastante sol e calor aqui na nossa região. A segunda-feira será um dia de céu parcialmente nublado a claro, com muito calor, né? As temperaturas vão chegar aí na casa dos 34 graus no Vale do Paraíba e no litoral.
33 em São Paulo e 29 na Serra da Mantiqueira. As chances de chuva hoje são bem pequenas e, caso ocorram, serão em formato de pancadas isoladas. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 50% em todas as cidades aqui da nossa região. Já a partir de amanhã, no final do dia de amanhã, áreas de instabilidade podem começar a provocar chuva de maior intensidade, né, e mais espalhada aqui na nossa região. A tendência também é que a partir de quarta as temperaturas diminuam um pouco, mas ainda vão chegar próxima às temperaturas máximas, né, e vão chegar próximas ainda dos 30 graus, isso ao longo de toda a semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, um grande abraço a você, a todo mundo aí do Tempo Vale. E o nosso bom dia aqui também, a nossa querida Ana Souza. Bom dia, Ana Souza, obrigado pela sua sempre participação aqui. Olha só, você com certeza já ouviu falar de Bolsa de Valores. Agora, é possível? Como é que eu faço? Como é este bicho de 7 cabeças? Pois é, não tem nenhum bicho de 7 cabeças não. E a gente vai conversar hoje, já aqui na mesa conosco, o senhor Evandro Zanuto, que é assessor de investimentos da Plátano Investimentos. E vocês estão trazendo aqui um time de primeira linha no Brasil para falar exatamente a respeito disso, né? Isso. Como é que é isso? Muito bom dia, Evandro. Dois momentos. Bolsa de Valores não é um bicho de 7 cabeças. Isso. E como é que é esse evento que está para chegar aí na FAAP? Bom, antes de tudo, bom dia, Glauco, bom dia, Elcio. Nós tivemos a iniciativa, esse evento é um evento feito com exclusividade, é iniciativa nossa, aqui da Plátano Investimentos, aqui em São José dos Campos. Nós somos um escritório credenciado, né, da XP Investimentos. E o objetivo desse evento é justamente esse, é falar sobre Bolsa de Valores, que é algo que o brasileiro ainda não está muito acostumado, apesar dele ver isso. Desmistificar um pouco, exatamente. A gente vê isso na mídia o tempo todo, mas a maioria não sabe como funciona. E ainda talvez tenha a visão de que isso é jogo, que é cassino, que é sorte, que é muito arriscado, né? Mas eu queria deixar um recado aqui, por exemplo, porque a maioria dos brasileiros tem vontade de abrir um negócio próprio, de não ter chefe, de trabalhar por sua conta, de ser independente, o sonho do negócio próprio. Da mesma forma que o sonho do imóvel, o brasileiro pensa muito nisso, né? Em não ter chefe. Eu gostaria de lembrar as pessoas que abrir um negócio próprio no Brasil é muito mais arriscado do que Bolsa de Valores. E as pessoas não sabem disso. Então, boa comparação. Então, para aqueles que pensam em abrir um negócio próprio, deixa eu deixar avisado aqui que você investir na Bolsa é menos arriscado do que você ter o seu próprio negócio. Então, vale a pena a gente conhecer um pouquinho melhor a respeito desse tipo de investimento também. Não, olha, muito legal esse dado que você falou aí, porque até um pouco antes da entrevista aqui, eu e o Elcio, na qualidade de profundos conhecedores a respeito de Bolsa de Valores do mercado financeiro... Nós somos profundos conhecedores de nada, basicamente. De nada, exatamente. Chegamos à conclusão que nós temos um número enorme de perguntas para fazer para você, eu imagino o nosso telespectador também. Mas isso que você falou a respeito de desmistificar com relação à Bolsa de Valores é uma verdade mesmo. A gente vem vendo aí nos últimos anos um crescimento cada vez maior das possibilidades de atuação dentro da Bolsa de Valores. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, como nós, réis mortais aqui, de leigo aqui. É possível, com um pequeno volume de capital, eu ser participante de uma Bolsa de Valores ou é necessário um patamar mínimo, grandioso, para que isso aconteça? Como é que é isso? E outra coisa, quais são o caminho básico para fazer isso? Vou começar respondendo a última pergunta. O caminho básico, como a gente sempre fala, é educação. Primeiro, aprender. E existe uma quantidade muito grande de cursos e material na internet, no YouTube. Tem muita coisa de baixa qualidade, mas se você procurar um pouco, você encontra cursos. Geralmente, os cursos de melhor qualidade são pagos. O material gratuito, a gente tem que ficar sempre um pouco desconfiado, né? Porque geralmente quem oferece material gratuito oferece informação um pouco mais superficial, que pode atender aquela pessoa que não sabe nada, que está querendo começar, mas a partir de um certo ponto é interessante a pessoa procurar fazer cursos com
com especialistas. A gente, por exemplo, nós oferecemos cursos curso de Bolsa de Valores, que é o final de semana todo. Então, é um curso de imersão de 16 horas. Então, esse, por exemplo, é o tipo de curso que a pessoa poderia fazer para conhecer um pouco mais a Bolsa de Valores. É um primeiro passo, É um primeiro passo. Acho um pouco difícil você ficar vendo vídeo no YouTube gratuito e sair achando que entende. Não é bem assim. Tá? Mas também não é um bicho de 7 cabeças. Tem um tempo para a pessoa começar a se ficar mais familiarizada e entender melhor o negócio. Nos Estados Unidos é muito comum a gente ouvir referências, por exemplo, do grupo de investidores, são senhoras lá da Nova Inglaterra ou do sul da Califórnia que investem em bolsa. A bolsa é uma coisa extremamente acessível e popular. Existe o pequeno investidor, Exatamente. o médio. Por que no Brasil nós não conseguimos dar esse passo ainda? Quer dizer, existem ondas, mas muitas vezes ainda não chegou a esse cotidiano. O que difere, como é que chega lá? Tá, deixa eu voltar para aquela sua primeira pergunta, que é o valor mínimo. Né? Tá. Não existe valor mínimo, você pode começar... É que, dependendo das taxas e do custo para operar na Bolsa, não vai valer a pena operar com um valor muito baixo. Então, a não ser que você opere pelas corretoras que têm corretagem gratuita, etc. Mas ainda assim, uma corretora que oferece melhor infraestrutura e mais qualidade, ela não vai te oferecer corretagem gratuita, mas não existe valor mínimo. Tá. Você pode começar a investir com R$500, R$200, R$300, até volumes maiores. Entendi. Tá? E eu acho que, respondendo a sua pergunta, a gente tem um fator cultural muito forte, que é a pouca educação financeira. Um fator cultural, o brasileiro ainda é muito conservador, ainda acredita em investimento em imóveis, por exemplo, que é como sendo a construção do patrimônio, que é muito diferente da cultura dos Estados Unidos, que lá as crianças já começam a aprender a investir em ações desde os 13, 14 anos. Outro fator é a taxa de juros, que a gente às vezes não entende no que isso afeta a gente, mas nós vemos que quanto mais a taxa de juros cai, mais as pessoas ficam propensas a tomar risco no mercado, seja através de abrir negócio próprio, seja através de investimentos mais arriscados. Então, como a gente tem histórico de taxas de juros muito altas, as pessoas preferem ficar na renda fixa, preferem lá o CDB, a LCI, a poupança, porque para que eu vou assumir risco na Bolsa se a renda fixa me paga bem? Então isso é um fator que impacta muito na Bolsa de Valores. E agora a gente está vendo que com a Selic aí a 5%, agora vai ter provavelmente mais um corte, né? As pessoas ficam mais propensas a sair da renda fixa e procurar formas de rentabilizar mais. E aí a Bolsa acaba sendo um caminho. E é um fator interessante mesmo, porque você começou falando isso daí, inclusive, né? Falou, olha, é menos arriscado você aplicar na Bolsa do que você abrir o seu negócio. Exatamente. Mesmo. Tem um fator risco aí que o brasileiro ainda acha que a Bolsa, a grande maioria, por favor, não estou generalizando, mas a grande maioria acha que é uma roleta. Sim. A Bolsa de Valores. Aí eu vou fazer um outro adendo aqui. É importante você fazer um curso ou procurar empresas que tenham que sejam sérias para fazer esse tipo de aplicação. Né? O que é mais fácil? Eu aprender ou procurar uma empresa para fazer isso daí? Eu acho que é importante as duas coisas. Tá? Mas se você tiver acesso a uma empresa e a assessores, como é o meu caso, que é o meu trabalho, isso já te corta uma parte da etapa. Né? Você pode ter uma pessoa que vai te ajudar nesse caminho, nesse processo de aprendizado. Perfeito. Então, em paralelo, a pessoa pode ir buscar conhecimento e saber onde buscar. E aí, no caso, o profissional vai indicar para ela como que ela faz, né? Onde ela vai aprender, os cursos que são bons. Quem são as empresas que dão curso que são boas, quais as que não são tão boas. E voltando ao assunto do risco, eu gostaria de lembrar as pessoas que quando você investe, por exemplo, em Bolsa de Valores, comprando ações de empresas, o pior cenário possível, o pior que pode acontecer é você perder o seu dinheiro, você perde o que você tem. Mas ainda assim é um cenário muito drástico, só se acabar o mundo, ou só se você colocar todo o seu dinheiro numa empresa como a OGX no passado, uma empresa que vai à falência. Aí você pode perder tudo, mas isso é muito fora do comum, não é normal isso acontecer.
quando você abre um negócio próprio, você pode perder tudo que você tem e o que você não tem. Você pode ter dívida trabalhista, você pode ser processado, você tem uma série de problemas que faz com que você, inclusive, se torne uma pessoa endividada, com nome sujo no mercado, que te impede de, inclusive, seguir tua vida. Então, você perde o que você não tem também abrindo um negócio próprio. Então, esse é um risco que as pessoas não devem deixar de ter em vista. Nossa, muito legal isso que você falou. E fala uma coisa para mim, tudo isso vai ser falado, vai ser dito agora no próximo dia 7 de novembro? Como é que vai ser a dinâmica aí, que no dia 7 de novembro, a partir das 18h30, na FAAP de São José dos Campos, um evento muito interessante, queria que você falasse a respeito desse evento. Esse evento, a gente tem limite de tempo, né? Então a gente precisou escolher um tema para esse evento e nós vamos falar sobre esse tema. Então o tema é as perspectivas para a Bolsa de Valores para 2020. Mas isso é claro que vai englobar também cenário econômico. A gente sempre, não tem como você falar de Bolsa de Valores sem falar de economia, de macroeconomia, o que a gente espera para o próximo ano em termos de reformas, de medidas, porque a política impacta muito, né? A economia que, por sua vez, impacta, a Bolsa é um termômetro da nossa economia. Então, isso também é uma analogia que a gente gosta de fazer. A Bolsa não é um cassino, a Bolsa é um termômetro. A Bolsa, ela sobe e desce conforme a perspectiva que os agentes econômicos estão vendo para a economia. Perfeito. É isso que dá o tom para a Bolsa de Valores. Então a gente vai falar sobre isso, as perspectivas para o próximo ano. Nós vamos trazer gestores de fundos de investimento que tenham especialização em Bolsa de Valores. Nós vamos trazer 3 gestores muito bons para conversar com a gente. São 3 gestoras, a Alaska Asset, a ZQuest e a Ocam. Então, eles, com a mediação de uma casa de pesquisa e divulgação de relatórios que a gente acompanha, que a gente gosta muito, que é a Eleven Research. Eles vão participar do evento aí com a gente e eles vão fazer um painel em que eles vão discutir, cada um vai dar a sua visão a respeito do que eles estão vendo para o próximo ano. Pô, que bacana. E o evento é gratuito, e como é que faz para participar? Já está lotado? Como é que... Então, esse evento... ele foi iniciativa nossa, ele foi pensado exclusivamente para os nossos clientes. Perfeito. Tá? Mas quem quiser conhecer um pouco mais ou se tornar nosso cliente, conhecer o nosso trabalho e ainda não é nosso cliente, mas quer participar do evento, liga para a gente Perfeito. Pede para as pessoas ligarem para a gente, bater um papo para conhecer o nosso trabalho e aí a gente faz a inscrição. Perfeito, eu estou com o telefone aqui, você me corrija, por favor, se estiver errado. É o 12-3322-8917. E 8919, que é o principal, mas o 8917 também. Tá ok, 8919, então repetindo para você, 12-3322-8919. Entre em contato com a Plátano aí para ver a possibilidade, quem sabe, você vira um cliente aí e nós vamos cobrar dele, se você for virar cliente, nós já fizemos a propaganda para ele aqui, exatamente. Né? Se ficar milionário, lembra da gente. Mas lembrando que a gente está levando informação gratuita de qualidade para as pessoas com gestores de mercado que estão aí, que o trabalho deles é gerir fundos. Eles gerem bilhões de reais na mão deles, né? Não tem dúvida, é sempre bom a gente ouvir essas pessoas, né? Exatamente. Evandro, eu agradeço demais a sua presença, desejo muito sucesso, um evento realmente muito importante e gostei muito, repito, isso que você citou aqui, da possibilidade de investir na Bolsa. Existe um spread, um risco menor até do que você, de repente, abrir o seu negócio. Exatamente. Muito legal, e é tudo uma questão de educação e de cultura, exatamente. Né? Espero que a gente possa conversar mais vezes a respeito Eu é que desse agradeço assunto. a oportunidade e o espaço para a gente poder divulgar conhecimento e informação. Eu aqui agradeço você. Falamos com Evandro Zanutto, assessor de investimentos da Plátano e Investimentos, com esse evento bem bacana aí no dia 7 de novembro, a próxima quinta-feira, na FAAP. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Olá, muito bom dia ao Luiz Rosa, que está sempre conosco aqui. Manda um abraço a todos nós aqui. Muito obrigado, um ótimo dia a você também, Luiz Rosa. E após o Ministério Público apontar a existência de fraude contábil na atuação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Taubaté, a Justiça determinou que a Prefeitura suspenda os repasses mensais feitos à entidade.
que desde dezembro de 2014 faz a intermediação do plano de saúde dos funcionários do município. A decisão, em caráter liminar, foi tomada na sexta-feira pelo juiz Anderson da Silva Almeida, da Vara da Fazenda Pública. No despacho, o magistrado afirma que não haverá prejuízos aos servidores, pois o pagamento passará a ser feito diretamente pela Prefeitura às operadoras de saúde. O governo Ortiz Júnior e o sindicato informaram que irão recorrer da decisão por entenderem que ela pode prejudicar os servidores. A fraude contábil, de acordo com a denúncia do MP, tem origem no valor que é cobrado dos servidores, embora as operadoras de saúde estabeleçam as faixas de acordo com a idade. O sindicato mantém uma tabela de acordo com a faixa salarial. E o governo Felício Ramute solicitou que a Justiça de São José dos Campos revogue a liminar que impediu que o reajuste da tarifa do transporte público atingisse o patamar esperado. No pedido, feito na última quarta-feira à segunda Vara da Fazenda Pública, o município informou que, em reunião realizada no dia 11 de outubro, o COMOB, Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, aprovou a auditoria realizada pela Prefeitura para avaliar a operação, manutenção e custos do serviço no ano de 2018. Nas decisões anteriores sobre o caso, tanto a Justiça de São José quanto o Tribunal de Justiça haviam apontado que o reajuste só poderia atingir o patamar pretendido caso houvesse uma auditoria sobre os dados do sistema. Antes de avaliar o pedido da Prefeitura, a Justiça deverá ouvir a Defensoria Pública, que é a autora da ação, e também o Ministério Público. Caso a liminar seja revogada, o governo Felício poderá efetuar um novo aumento da tarifa. Pois é. Ninguém gosta de pagar mais por um serviço. Mas a questão de tarifa de ônibus, ela envolve o equilíbrio das empresas que operam o sistema, que prestam um serviço essencial para a população. Não tem dúvida. Então, pelo contrato de concessão, você tem um reajuste anual desse serviço, deveria ser realizado entre janeiro e março, mais ou menos, tradicionalmente, e leva em conta um monte de fatores. Inflação, reajuste dos combustíveis, que sobe toda vez, reajuste salarial dos motoristas, cobradores. Se você pega o reajuste, o índice de reajuste que a Justiça autorizou, ele fica inferior, por exemplo, ao reajuste de diversos componentes desse cálculo. Então, é uma cristalização de uma tarifa inferior ao proposto, por exemplo, e pela própria Prefeitura, que faz um cálculo técnico disso, ela pode inviabilizar o serviço oferecido pela empresa. Acaba refletindo diretamente no serviço oferecido. Acho que na questão do transporte tem que ver a qualidade do serviço. Se o ônibus é novo ou não é novo, se o motorista, se ele cumpre os horários, não cumpre os horários. E nesse quesito é o que deve ser analisado. Muita gente fala, não, mas a tarifa de São José é maior que a de São Paulo, mas isso é uma coisa que é uma falácia, né? A gente esquece, as pessoas esquecem quando falam isso, que a tarifa de São Paulo, uma boa parte é subsidiada, é paga pela Prefeitura. Então, quando o cara paga lá 3 e alguma coisa, ou 4 e alguma coisa, ele na realidade está completando um valor que já foi dado uma parte pelo município. São José, por exemplo, não tem tarifa subsidiada, quem anda é que paga a tarifa. Então, precisa ter muito bom senso, muita cautela nisso aí, e de repente a gente acaba inviabilizando um sistema de transporte. Quem acaba prejudicado é a dona Maria, o seu José, é o estudante, a dona de casa, o trabalhador que usam o sistema para poder, no seu dia a dia. Não tem a menor dúvida, você tocou num ponto absolutamente relevante, que é qual a qualidade do serviço que nós estamos recebendo, porque não tem almoço grátis. Não existe. Tudo custa dinheiro, e esse ponto também é relevante do fato daqui a tarifa não ser subsidiada. E uma reclamação muito grande por parte das operadoras de transporte público
em todo o Brasil, é o fato de o subsídio ou a atuação aqui em São José também tem, me corrija se eu estiver errado, com relação a quem anda de graça, os idosos e tudo mais, é uma recorrência na reclamação deles também de ocupação por parte dos ônibus também, né? Se você pegar o número de passageiros, de cada 100 passageiros de ônibus de São José, 45 tem gratuidade. Exatamente. Não existe contestação sobre isso, na realidade está em lei. Está em lei, São exatamente. os idosos, o estudante que paga meia, então de cada 100 passageiros, 45 eles não pagam para andar. Então, é expressivo isso. Isso acaba onerando, direto ou indiretamente, quem paga dúvida. Os outros 55. Né, que na realidade, quem banca a gratuidade é quem usa o transporte. Exatamente. Então é uma equação que tem que ser levada muito em consideração. Não é uma coisa assim, olha, puxa, vai aumentar, vai doer no meu bolso. Né? Mas exatamente. Se você pensar assim, daqui a pouco você vai começar a questionar todos os serviços que você recebe. E você deve questionar, deve olhar, mas as empresas elas sobrevivem, né? Ou seja, a indústria de laticínio, fábrica de automóvel, é uma empresa que ela precisa de receber recursos para poder continuar operando. Então, essa é uma questão que ficou muito confusa esse ano para a ação da Defensoria Pública, do Ministério Público. Eles estão no seu direito exatamente constitucional de atuação, mas precisa levar em consideração exatamente isso. Se a balança se desequilibrar demais, quem paga o pato é quem recebe o serviço, que é o trabalhador, é o estudante, a dona de casa, o aposentado, que de repente pode vir a sofrer problemas no serviço muito útil, necessário, extremamente necessário para a operação de uma cidade, ainda mais da cidade do porte de São José dos Campos. É vital, eu diria até. Agora, olha essa notícia aqui, meu querido Elcio. Um homem tentou incendiar um dos andares do Paço Municipal de São José dos Campos na tarde desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 52 anos estava com uma garrafa PET com gasolina e ameaçou incendiar o terceiro andar no setor de protocolos, por volta aí das 14 horas e 40 minutos. Antes que ele pudesse cometer o ato, as guardas municipais contiveram o indivíduo que foi levado para o primeiro DP. Ninguém ficou ferido. Devido ao forte cheiro de gasolina, o atendimento ao público foi suspenso para a limpeza do local. A prefeitura volta a atender normalmente a partir de hoje. Parabéns à Guarda Municipal que atuou rápido e evitou um problema. Não tem dúvida. Terrível isso, né? Nossa, que susto. Acho que nós estamos ficando vivendo uma sociedade cada vez mais estranha e maluca. Parabéns à Guarda Municipal. Não tem a menor dúvida. E um incêndio atingiu uma área de mata no bairro Parque dos Ipês durante a noite deste sábado, em São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área atingida ficava próxima a prédios do bairro. Ninguém ficou ferido. Quando a equipe chegou ao local, os moradores estavam já na rua, fora dos apartamentos. Você confere aí o vídeo. Os bombeiros levaram cerca de 1 hora para conter as chamas. A causa do incêndio não foi informada. A reestruturação do INPE vai começar pela estrutura de comando do órgão, com a redução de coordenadores com acesso direto ao diretor interino Darkton Policarpo Damião, que comandará as mudanças. Dos atuais 15 coordenadores com acesso à direção, só ficarão 4. Os demais 11 servidores se reportarão a um nível hierárquico abaixo do diretor. Segundo Damião, a medida visa dar eficiência e melhorar a comunicação. Abre aspas, analisamos a estrutura interna e verificamos que a pirâmide estava invertida. Existem 15 cargos que se reportam diretamente ao diretor, cargos de coordenação geral, e reduzimos para 4, disse Darkton. O militar está no cargo interinamente desde o começo de agosto, após a demissão de Ricardo Galvão, ex-diretor que bateu de frente com o presidente Jair Bolsonaro sobre os dados de desmatamento da Amazônia. Damião explicou que a reestruturação do INPE obedece à determinação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a quem o Instituto está subordinado e que está apenas no começo. A entrevista completa você pode conferir tanto no site do Jornal Vale quanto aqui da SJR.
Esperril Mais. Olha, era batata acontecer isso. Isso era esperado depois do INPE, pela sua direção anterior, ter sido colocado em rota de colisão com o presidente e com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso já tinha sido ventilado e precisa ficar atento a duas coisas. O CPTEC talvez sofra mudanças significativas. O CPTEC é extremamente nevrálgico no controle do meio ambiente e de previsão de tempo, na previsão de tempo do Brasil, principalmente investimentos, precisa de investimentos contínuos para isso, talvez sofra mudanças e precisa ficar atento. Outra coisa é que o INPE deve absorver o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Ambientais, que foi criado no governo Lula. Quem era ministro na época era o Marco Antônio Raupp, que hoje é diretor do Parque Tecnológico. O CEMADEM funciona no parque. O CEMADEM deve ser absorvido pelo INPE. É bom ficar atento a essas duas mudanças para saber se isso, no futuro, na operação, vai ser bom ou vai ser ruim. Não tem dúvida, atenção mesmo. E um homem de 27 anos morreu afogado na tarde deste domingo na praia Martim de Sá, em Caraguatatuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem era morador do bairro Pontal da Marina e estava na praia com 2 outros amigos. Por volta das 13h30 eles entraram no mar, mas ele não conseguiu voltar. Conforme matéria do G1, um salva-vidas que estava na praia conseguiu resgatá-lo. E o jovem até chegou a ser encaminhado para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu e morreu a caminho. Esportes! Chegou a hora do esporte, o fim de semana foi agitado, né? E a região está bem representada. Com a vitória por 3-2 em cima do Taboão da Serra, o São José Futsal se classificou para a próxima fase da Liga Paulista. Além dos joseenses, o Taubaté Futsal também garantiu vaga para a próxima fase do torneio com uma rodada de antecedência. Na fase quartas de final, o São José irá enfrentar o Bauru. Já o Taubaté vai disputar a vaga contra o Intelli de São Carlos. As datas e os horários dos confrontos ainda serão divulgados pela Federação Paulista de Futsal. No futsal feminino, a final está cada vez mais próxima. Pela semifinal do Campeonato Paulista, as meninas do futsal joseense venceram fora de casa o São Bernardo por 4-2. A partida de volta entre as equipes será disputada na quarta-feira no ginásio do Poli, no Altos de Santana, Zona Norte de São José dos Campos. Lembrando que a sua torcida faz a diferença. E o rugby quer mais uma taça. O São José Rugby superou o Pasteur por 30-23 e se classificou para a final do Campeonato Brasileiro da modalidade. Os joseenses esperam agora a definição da outra semifinal entre Farrapos e Poli, que será disputado no próximo sábado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Lembrando que o São José Rugby já acumula nada mais nada menos do que 9 títulos nacionais em sua história. Parabéns aí ao São José Rugby. E olha só, a Fórmula 1 tem um novo campeão, mas novo de idade. Mesmo ficando na segunda posição no Grande Prêmio de Austin, nos Estados Unidos, o inglês Lewis Hamilton, de 35 anos, garantiu o título da Fórmula 1 na temporada de 2019. Essa é a 6ª vez que o inglês conquista o campeonato. Com isso, Hamilton fica a um título do maior campeão, o alemão Michael Schumacher. Além de ser o 6º título, este foi o 4º consecutivo do inglês. Pois é, você segue Fórmula 1 também? Eu gosto de Fórmula 1. Para mim, Fórmula 1 perdeu um pouco o brilho, porque para a ausência de brasileiros, né? A gente acabou. Eu sou de uma geração muito anterior a você, que começou a acompanhar a Fórmula 1 na época do Emerson Fittipaldi, imagine isso. Então é a presença do brasileiro. Sigo sim, gosto. Tá ficando sem graça, né? 4 consecutivos, tá ficando sem graça. Eu sou da época que a Fórmula 1 no final de semana era programa. Tem corrida de Fórmula 1, tinha encontro na casa do amigo, virava um churrasco, era um evento social muito, muito bacana. Piquet e Senna, uma rivalidade fantástica. Nossa, fantástico, nem fale. E olha só, após 3 décadas de estrada, a banda Skank vai dar uma parada sem previsão de volta. O anúncio foi feito ontem. Em 2020, a banda vai fazer uma turnê para comemorar os 30 anos de atividade, com datas a serem anunciadas em janeiro. Também deve lançar o álbum 30 Hits. Será uma turnê de despedida.
A pausa será no final do ano que vem. Em nota, a assessoria de imprensa da banda informou que, em meio a uma série de ondas aparentemente perfeitas, os músicos resolveram fazer uma pausa e irem para a praia, testarem-se fora da única formação que conheceram desde que se juntaram para fazer um som em 1991. Não teve briga nem nada que pesasse para uma decisão, somente um desejo por experimentação, por correr riscos e buscar outras formas de realização, sem ser como o Skank, diz o comunicado. E parabéns, uma banda que fez muito sucesso com algumas coisas que o Brasil inteiro canta. Aí, parabéns, boa sorte Você a vocês. descobriu que praia eles vão, porque a praia vai ter um som bacana, né? Vai ter um som muito Se bacana. for por perto, aqui perto, vamos para lá. Não tem dúvida. Espero Vale a não- pena. não pode só ter mancha de óleo, né? Uma pena. Vamos esperar. Aqui aí. não, aqui deixa um pouco. Deixe Deixa longe, longe. deixa longe. Deixe longe, é isso aí. Elcio, nós estamos chegando ao final do Abre Aspas desta segunda-feira. Agradeço demais a sua participação. Apareça mais vezes, é sempre muito bem-vindo. Obrigado, sempre bom estar com você, conversar com vocês. E próxima vez, conte comigo. Muito obrigado. E força na peruca, porque a segunda-feira acaba, não se preocupe, né? Mas depois vem a terça, a quarta. Vamos encarar a semana. É isso aí, encarando a semana. A você que nos acompanhou nessa edição, o nosso muito obrigado. Força na segunda-feira, que sexta-feira está logo ali. Muito bom estar com vocês. Até amanhã com mais um Abre Aspas.